Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um encontro. Nós estamos no 6º encontro da disciplina Estudo e Ensino de Língua Portuguesa. Para o encontro de hoje, nós vamos fazer a leitura do texto Relação entre Fala e Escrita, alguns mitos e perspectiva. Esse texto ele é interessante por trazer uma abordagem sobre a invenção da escrita, trazer a importância da escrita, o contexto em que ela surge, e as relações que há entre fala e escrita. É um texto que tem uma leitura significativa, faz parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. É um texto bastante interessante e de leitura necessária, principalmente para nós que pretendemos atuar na disciplina de língua portuguesa, que pretendemos atuar na alfabetização. Compreender os aspectos da escrita, o contexto em que ela surge, a quem ela serve, os desdobramentos que ela vai tendo no decorrer da história é de suma importância. E aí eu apresento aqui uma definição de Roland Barthes, que ele vai trazer a distinção entre as escritas, e os escritos. E aí ele chama de escrita aquilo que se refere à grafia, as formas gráficas, letras, ideogramas, que estabelece ou não relação com os sons da fala, como nas escritas silábicas ou alfabéticas. Constitui a parte material concreta da escritura, ao passo que Barthes conceitua como escritos os textos que fazem uso dessa materialidade, dessa materialidade concreta. Então, os escritos são as práticas letradas mesmo. As escritas, elas nascem de novas necessidades ligadas às esferas de poder, e aí a gente tem a esfera econômica, a esfera religiosa, a esfera política, Barthes e Martin notam que os textos e gêneros de textos ligados a essas esferas de poder, elas são os primeiros a serem grafados, Nós temos aí contos, contas, contratos, registros de dívidas, oráculos, obituários, listas e sanções. Então, assim, a escrita ela surge muito ligada a esferas de poder, e dentre elas a gente destaca muito a esfera religiosa. Então, a escrita ela sempre foi de pouco acesso, haja vista o seu surgimento, quando surge, e na Idade Média, a gente tinha ali os papéis dos escribas, que eram pessoas que tinham o ofício de escrever, só que esses escribas eles não eram os autores, eles apenas eram os copistas, transcrevia ali o que se estava ditando. Chamamos de gêneros de texto ou de discurso as formas de dizer mais ou menos estáveis na sociedade. Todos os cidadãos sabem o que são e reconhecem notícias, anúncios, bulas de remédios, cheques, cartas, etc. Esses gêneros são conhecidos e reconhecidos tanto pela forma dos textos, a eles pertencentes, como pelos temas e funções que variam e pelo estilo de linguagem que permitem. Por que é interessante a gente fazer essa discussão aqui sobre os gêneros de texto? Nós, no ensino da língua hoje, priorizamos o ensino por meio do texto, e muito mais do que por meio do texto, a gente traz uma discussão muito ampla, que são os gêneros textuais. Os gêneros não são tipos de textos, e aí a gente traz aí uma discussão que muito do que se tinha posto no ensino da língua quando se tratava de texto eram as tipologias, e não os gêneros textuais. Nós temos narrativo, que é um tipo de texto, descritivo, argumentativo, expositivo, instrucional
e dialogal. São generalizações sobre as propriedades de textos de vários gêneros. Então, um texto ele pode conter esses vários tipos de texto, diferentes dos gêneros, né? Então, quando eu falo narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, instrumental, eu não estou falando de gênero textual, eu estou falando de tipos textuais, né? Os textos pertencentes a um gênero viabilizam os discursos de um campo social, né? Então, os textos pertencentes ao gênero carta viabilizam ali um tipo de função, contos, parlendas, ofício, dentre outros. Por exemplo, as notícias editoriais e comentários fazem circular os discursos e posições das mídias jornalísticas, né? Então aí a gente vai percebendo a importância dos textos e a importância da escrita. Na Idade Média, os manuscritos não são acessíveis a todos, né? Somente aos escribas. E nunca passa sem a voz. O que isso quer dizer? Quase sempre o escriba do manuscrito não coincide com o autor, né? Não são os escribas os autores, né? O autor é quem lhe dita o texto, aquela pessoa que dita o texto para que o escriba escreva. Então aí o texto e grafia, né, o escrito e a escrita estão bastante separados, né? Então a gente vai entender aí, o autor está encarregado do texto e o escriba da escrita. Então, percebendo aí a diferença quando do surgimento da escrita, né, quando da apropriação da escrita. Era impossível ler sem a voz ou a palavra falada. Naquele contexto, e aí a gente traz uma visão de Santo Agostinho, né, que considerava a leitura silenciosa como anomalia. Então as pessoas, para ler, tinham que oralizar mesmo. Por essa época, a escrita ainda era menos importante que a palavra falada e tendia a se reduzir à cópia para registro de ditados ou já anteriormente escritos. Então, para a gente entender que assim, a escrita ela surge muito depois da fala, né? Nós podemos elencar N invenções para depois a escrita, né? Só que a escrita vai demarcando a sua importância e em alguns contextos, principalmente no contexto da Idade Média, a fala ela era mais acentuada, tinha mais valor do que a escrita, e a escrita cabia ao escriba, que era aquela pessoa que tinha um domínio, né, da escrita, que tinha um domínio dos campos de escrita. A partir do momento em que, com a invenção da imprensa, o autor e o escriba, a grafia e o texto, a escrita e o escrito, confundiram-se as relações entre estes elementos, a fala, a escrita e os textos falados ou escritos também se tornaram complexos, né? Exigindo um maior refinamento de análise, nem sempre encontrado quando se fala da escrita e de seu processo de apropriação pelo aprendiz na relação com a oralidade. Então, foi a invenção da escrita, né, a invenção da imprensa, que confere importância à escrita e que começa a se fundir entre o autor e o escriba, né? Que as pessoas passam a ser autor dos próprios textos, né? Também passam a ter acesso a vários escritos. Diferentes autores vão apontar como traço definidor da escrita em relação à fala uma característica que emergiu historicamente no momento de seu deslocamento de um espaço de poder por direito divino, que no caso aí estou falando do teocrático, para um espaço de poder pela relação entre pessoas do povo, aí democrático. No momento do surgimento do texto impresso, a descontextualização, a autonomia do texto escrito em relação à sua
situação de produção ou contexto, né? Então aí a gente vai percebendo que é o uso, né? São as maneiras de se usar que vão demarcar aí a importância da escrita, né? E do seu surgimento. E aí, segundo os autores, e aí a gente tem uma diversidade de autores no próprio texto que vai trazer essa discussão, né? Na fala cotidiana, eu conheço meu interlocutor e compartilhamos no momento da fala o mesmo contexto e um conjunto de conhecimentos comuns. Aqui é para ir percebendo que a fala e a escrita são campos distintos, são campos diferentes. Ele pode me interromper imediatamente para esclarecer dúvidas, concordar, discordar, acrescentar, mudar de assunto. Na fala, posso me expressar de maneira mais livre e menos formal. Não preciso planejar antes o que vou dizer, ou simplesmente falando. Então, a fala e a escrita são campos distintos, né? Vygotsky vai dizer que o discurso oral é mais abreviado que o escrito, economiza muitos conhecimentos compartilhados ou pertencentes ao contexto que na escrita precisam ser explicados, né? Isso leva o texto oral a parecer mais lacunar, falho, fragmentário, desorganizado e preso ao contexto que é o texto escrito. Então, são diferenças entre o texto escrito e entre o oral e o escrito, né? E que assim vocês vão poder perceber com maior profundidade na leitura do texto. Eu espero que vocês façam essa leitura na íntegra. Para finalizar essa explanação, né, e chamando vocês para a leitura, para vocês grifarem, a primeira parte ela está muito do ponto de vista histórico, né, porque trazia ali a história da escrita, das diferentes escritas, quando ela surge, né, os avanços que tiveram, e até trazer o seu processo de aquisição de ensino. Fazendo uma comparação entre a escrita e a fala, a gente podemos perceber a diferença. A fala ela é contextualizada, né? Ela acontece com base no contexto, ela precisa de elementos para ter sentido. A escrita não. A escrita ela é descontextualizada. Não precisa de um contexto, de um fundo ali para poder acontecer a escrita, né? Enquanto a fala é dependente do contexto, a escrita é autônoma em relação ao contexto, né? Enquanto a fala ela fica no campo do implícito, né? Ela é implícita, a escrita está explícita, né? Enquanto a fala ela é redundante, a gente comete redundância constantemente a falar, a escrita ela tem que ser condensada, né? Por quê? Porque a fala ela é não planejada, já a escrita tem que ser planejada. A fala também está no campo do impreciso, ela pode ser imprecisa. A escrita não, a escrita tem que ser precisa. A fala é não normatizada, a escrita normatizada. A fala é fragmentária, a escrita ela tem que ser completa. Por quê? Porque ela não depende de um contexto para existir, né? Eu espero que vocês sintam vontade de ler o texto em profundidade. É uma leitura necessária, leia grifando, né? Esse texto vai servir mesmo para a gente entender como deve ser a nossa atuação diante de ensinar a ler e escrever, né? Ler e escrever em um contexto de letramento, em um contexto de práticas sociais, né? Bem como também na elaboração de plano. Boa leitura a todos.